Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e nós vamos seguir mais ou menos o que estávamos falando ontem e anteontem, ou seja, com relação à questão das leituras das profundidades. Hoje nós vamos permanecer nas questões mais ligadas à biologia, à neurolinguística, à neurociência, do que na filosofia da coisa em si. Então a gente vai começar falando sobre epigenética. Qual que é o título do vídeo? O título é o seguinte: o que a epigenética fez com o cérebro humano desde os primórdios da nossa espécie. Mas para o final nós vamos fazer uma opção futurista. A gente vai falar o que pode acontecer daqui para frente, epigeneticamente falando, uma vez que nós estamos sobre mudanças de paradigma. A maneira como nós acessamos a internet, a maneira como nós fazemos as leituras, isso pode modificar a nossa forma de funcionamento do cérebro. Claro que existem outros insumos. Eu estou com a curiosidade apenas de responder a essa, especificamente a essa questão. Bom, então nós vamos partir do geral, né, do que foi feito até agora epigeneticamente com o nosso cérebro, e depois a gente parte para o particular, com relação à questão das leituras, também com relação ao que será do nosso cérebro. Então vamos começar explicando. A epigenética, ela tem uma definição que seria a seguinte: em termos simples, é o estudo de mudanças na expressão dos genes, ou seja, como os genes são ativados ou desativados sem que haja alterações na sequência do DNA. A epigenética foca na forma como os genes são utilizados, ou não, determinando quais proteínas serão produzidas. Algumas modificações epigenéticas podem ser herdadas, não todas, mas algumas, influenciando características dos descendentes. Por exemplo, a dieta, o nível de atividade física, o acesso a recursos, o estresse podem afetar modificações epigenéticas. Uma dieta rica em alimentos processados e pobres em nutrientes pode levar a alterações epigenéticas que predisponham a doenças como obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Gêmeos idênticos, por exemplo, eles que compartilham o mesmo DNA, mas eles podem ter diferentes características como resultando em sua saúde, é óbvio, como resultado de alterações epigenéticas por viverem de forma diferente, não viverem exatamente a mesma coisa. Porque eles vão se desenvolver, um vai formar numa coisa, outro vai formar em outra, um vai casar com outro, vai casar com outra, um vai ter um estilo de vida assim, outro vai ter um estilo de vida assado, um vai viver aqui, outro vai viver na Europa, coisas assim. Em resumo, a epigenética é o estudo da mudança na expressão dos genes, não é no genoma não, na expressão dos genes que não estão relacionados com alterações na sequência do DNA. Quer dizer, é a expressão do gene e não alteração na sequência, mas sim modificações químicas que podem influenciar a atividade dos genes e, consequentemente, a saúde e características de um organismo. Por exemplo, implicações para a saúde mental e doenças neurológicas. Isso é uma coisa que está previsto mais ou menos. Alterações epigenéticas estão associadas a diversas condições neuropsiquiátricas, como depressão, esquizofrenia, doença de Alzheimer. A hipermetilação de genes específicos pode levar à diminuição da expressão de proteínas essenciais para a função sináptica, contribuindo para o desenvolvimento dessas doenças. Bom, esse foi mais um exemplo. Vamos começar a dizer exatamente o que ocorre. Epigenética refere-se a modificações químicas do DNA, já falamos. Nas histonas, que são proteínas que embrulham o DNA, que regulam a ativação ou silenciamento de genes. E os principais mecanismos incluem metilação do DNA, adição de grupos metil a regiões do DNA, geralmente inibindo a expressão gênica, modificações nas histonas, que são alterações como acetilação ou metilação que afetam o acesso ao DNA, e RNA não codificante, moléculas de RNA que regulam a tradução de genes. Bom, esse texto aí veio de informes científicos, né? Aqui cita, por exemplo, Zhang e Minin, de 2010, e essa especificação de metilação, modificação de histonas e RNA não codificante, eu tive a oportunidade de falar quando fiz um vídeo de epigenética,
em outra oportunidade. Eu não vou me ater a essas explicações, não. Eu vou mais verificar realmente o histórico das modificações no cérebro, epigeneticamente falando. Então vamos lá, o que é a epigenética fez exatamente com o cérebro desde os primórdios da nossa espécie? A jornada da espécie humana é uma narrativa complexa de evolução biológica e cultural moldada por pressões ambientais, adaptações genéticas. Desde os nossos ancestrais mais remotos até o Homo sapiens moderno, o cérebro tem sido o epicentro dessa evolução, conferindo-nos habilidades cognitivas sem precedentes. No entanto, a compreensão de como o cérebro funciona e como ele se tornou tão sofisticado não pode ser reduzida apenas à genética mendeliana. Lembrando que a genética mendeliana é o ramo da genética que descreve como as características são transmitidas de pais para filhos. Bom, é nesse ponto que a epigenética emerge como um campo revolucionário. Por quê? Ela vem oferecendo insights sobre como o ambiente e as experiências da vida podem moldar a expressão gênica sem alterar a sequência do DNA subjacente, com implicações profundas para o desenvolvimento e o funcionamento cerebral ao longo da história da nossa espécie. Mas vamos falar um pouquinho da história da nossa espécie. A história da linhagem humana remonta a milhões de anos, como os primeiros hominídeos surgindo na África, o bipedismo, uma das primeiras grandes inovações, liberou as mãos para a manipulação de ferramentas, o que por sua vez exerceu pressão seletiva para o aumento e tamanho cerebral. O Australopithecus afarensis, por exemplo, com um cérebro de aproximadamente entre 400 e 500 centímetros cúbicos, já demonstrava sinais de bipedismo e manipulação de objetos. Com o advento do Homo, observamos um salto significativo no volume cerebral. O Homo habilis, por exemplo, há cerca de 2,4 milhões de anos, possui um cérebro entre 500 e 800 centímetros cúbicos e era conhecido por sua capacidade de fabricar ferramentas de pedra mais complexas. O Homo erectus, por sua vez, expandiu para fora da África. Seu cérebro girava em torno de 800 e 100 centímetros cúbicos e estava associado ao controle do fogo e ao comportamentos sociais mais elaborados. O cérebro já do Homo sapiens tinha uma média entre 1.300 e 1.400 centímetros cúbicos, é notavelmente maior e mais complexo, com regiões como o córtex pré-frontal altamente desenvolvidas, conferindo-nos capacidades de raciocínio abstrato, linguagem complexa, autoconsciência, planejamento futuro. Essa expansão cerebral não foi um processo linear, foi um processo derivado de um mosaico de outras mudanças genéticas e pressões ambientais que impulsionaram a seleção de cérebros mais eficientes e adaptáveis. Então, a epigenética, além da sequência do DNA. Enquanto a genética clássica se concentra na herança das sequências de DNA das gerações, a epigenética estuda as modificações químicas no DNA, não na sequência, mas no DNA, e nas proteínas associadas, histonas, por exemplo, que regulam a expressão gênica sem alterar a sequência dos nucleotídeos. Essas modificações incluem metilação do DNA, que nós já falamos, a modificação de histonas, que nós também já falamos, e a ação de RNA não codificadores. Elas atuam como interruptores que ligam ou desligam genes. Quer dizer, uma hora o gene está trabalhando, outra hora ele não está trabalhando. E isso modifica as questões, a forma como a coisa evolui, influenciando então quando e onde as proteínas são produzidas. A relevância da epigenética reside em sua capacidade de ser influenciada por fatores ambientais. A dieta, o estresse, a exposição a toxinas, experiências sociais e até mesmo o ambiente intrauterino pode induzir alterações epigenéticas que persistam por toda a vida de um indivíduo e, em alguns casos, podem até ser herdadas por gerações futuras, herança epigenética transgeracional. Mas epigenética e o cérebro humano, que é o nosso foco aqui, moldando a cognição e o comportamento. Então, daí para frente, o que aconteceu com o cérebro? No contexto do cérebro humano, a epigenética desempenha um papel fundamental em praticamente todos os aspectos do desenvolvimento e funcionamento neural, desde a neurogênese, que é a formação de novos neurônios,
até a plasticidade sináptica, qual seja a capacidade das sinapses de se fortalecerem ou se enfraquecerem, dependendo do caso, ao longo do tempo, que é a base do aprendizado e da memória. Essa capacitação sináptica de fortalecer ou enfraquecer é exatamente o questionamento que eu vou fazer no final. Será que no futuro, devido à forma como nós vemos e lemos a vida dentro da web, porque nós não vivemos mais fora da web, a gente vive com a web, a maneira como nós trabalhamos as informações, como estudamos, como nos comunicamos, como trocamos informações entre nós, como acessamos notícias, assistimos filmes, ou até lemos algum tratado, algum livro, alguma coisa dentro da web, como que isso vai fazer epigeneticamente? Será que vai enfraquecer as nossas sinapses? Ou será que elas ficarão mais velozes e mais ricas para dar conta de se aprofundar em textos mais superficiais e poder fazer comparações com mais textos de agricultura? Como que será isso? Esse exercício futurista, a gente pegou aqui algumas partes aqui. É claro que esse exercício será futurista. Não necessariamente a coisa acontecerá dessa forma, isso não é uma previsão, vamos dizer assim, de um impacto certeiro. Nós não sabemos, não soubemos como. Nós estudamos para saber a evolução até agora e o máximo que podemos fazer são previsões para o futuro. Vamos chegar até lá. Primeiro, desenvolvimento neural. Plasticidade. Muito bem. Durante o desenvolvimento embrionário e pós-natal, a epigenética governa a diferenciação celular, garantindo que as células se desenvolvam em tipos específicos de neurônios e glia. Por exemplo, a metilação do DNA é crucial para a especificação de linhagens celulares e para a manutenção de identidade celular no cérebro em desenvolvimento. Isso é uma teoria de Lister e outros autores de 2009. Alterações epigenéticas no início da vida podem ter efeitos duradouros na arquitetura e função cerebral. A plasticidade sináptica, essencial para o aprendizado e a memória, é fortemente modulada por mecanismos epigenéticos. A formação e o refinamento das conexões neurais em resposta a experiências de aprendizado envolve alterações na expressão gênica que são mediadas por modificações das histonas e metilação do DNA em neurônios específicos. Esse estudo é de Sweet, de 2013. Isso significa que desde os primórdios da nossa espécie, a capacidade do cérebro de se adaptar a novos ambientes, de aprender com as experiências, era intrinsecamente ligada a esses processos epigenéticos. Exemplo prático. Pense nos nossos ancestrais que precisavam aprender a identificar plantas comestíveis, a fabricar ferramentas ou a caçar em diferentes ambientes. A capacidade de reter e aplicar esses conhecimentos era vital para a sobrevivência e a transmissão cultural. Mecanismos epigenéticos teriam facilitado a consolidação dessas memórias e a adaptação comportamental em tempo real, permitindo que os indivíduos ajustassem suas estratégias de acordo com as condições ambientais mutáveis, porque as condições ambientais iam mudando ao longo da vida, ao longo das gerações. Adaptação e estressores ambientais sociais. Ao longo da história humana, nossos ancestrais foram confrontados com uma miríade de estressores, como escassez de alimentos, predadores, doenças, ambientes sociais complexos, e a epigenética oferece um mecanismo pelo qual o cérebro poderia, entre aspas, registrar essas experiências estressoras e ajustar sua resposta fisiológica e comportamental para futuras situações. E isso a epigenética iria perpetuar transgeracionalmente. Exemplo prático. A exposição a estresse severo na infância pode levar a alterações epigenéticas persistentes em genes relacionados à resposta ao estresse, como o gene do receptor de glicocorticoides, o NR3C1,
Essas alterações podem predispor indivíduos a maior vulnerabilidade a transtornos de ansiedade e depressão na vida adulta, estudos de McGowan e outros autores em 2009. Nos primórdios, isso poderia significar que uma criança exposta a um ambiente perigoso e imprevisível desenvolveria um cérebro mais vigilante, mais reativo a ameaças, uma adaptação potencialmente protetora em um ambiente hostil, mas que também poderia ter custos ao longo prazo, como algum tipo de doença, algum tipo de pressão psicológica ou de manifestação, qualquer outra manifestação, claro. Então, quer dizer, existem dois lados, né? Linguagem e cognição social. A linguagem e a cognição social são características distintas do Homo sapiens. Olha bem, a linguagem e a cognição social são características distintas do Homo sapiens. A aquisição da linguagem, por exemplo, é um processo altamente complexo que requer plasticidade neural, coordenação de múltiplas redes cerebrais. Embora os genes FOXP2 sejam conhecidos pelo seu papel no desenvolvimento de fala e linguagem, a expressão desses genes, a formação das redes neurais subjacentes, são influenciados por mecanismos epigenéticos. Um exemplo prático. A capacidade de um indivíduo de aprender e internalizar as normas sociais, de cooperar em grupos e de comunicar-se de forma eficaz seria crucial para a coesão social e a sobrevivência em ambientes pré-históricos. Até porque eles viviam o ser humano individualmente diante das intempéries e sendo um animal fraco, ele precisaria de acompanhamento, precisaria de tribo, né? A formação de tribos foi muito por questões de defesa e também porque a inteligência dos homens reunidos com a força de muitos faria com que eles conseguissem dominar a natureza e não ser arrastados por ela. A epigenética poderia ter desempenhado um papel na sintonização dos circuitos neurais para a aprendizagem social, permitindo que as novas gerações absorvessem conhecimentos e habilidades complexas de seus antepassados através da imitação e da instrução, sem necessidade de mutações genéticas lentas, o que poderia expô-los à extinção. Herança epigenética transgeracional e evolução cerebral, que é o cerne do que nós estamos falando. Um dos aspectos mais intrigantes da epigenética é a possibilidade de herança transgeracional, onde as marcas epigenéticas adquiridas por uma geração podem ser passadas para gerações subsequentes, influenciando seu fenótipo e o comportamento. Embora ainda seja um campo de pesquisa em desenvolvimento e mais complexo em mamíferos do que em outras espécies, a evidência de herança epigenética transgeracional está crescendo. Exemplo hipotético: se nossos ancestrais experimentaram períodos prolongados de escassez alimentar, isso poderia ter induzido alterações epigenéticas que preparassem as gerações futuras para lidar com a falta de recursos, por exemplo, otimizando o metabolismo. Embora não diretamente ligadas ao cérebro, tais adaptações metabólicas poderiam ter liberado recursos energéticos para o desenvolvimento e manutenção de um cérebro grande e energeticamente custoso, que ele precisaria de muita energia para ele poder imaginar soluções, ter rapidez. Então, o metabolismo estaria funcionando de forma a garantir recursos para um cérebro maior, um cérebro mais azeitado, vamos dizer assim, mais complexo, que pudesse dar solução. A possibilidade de que a experiência da vida de uma geração pudesse preparar as gerações seguintes para desafios semelhantes levanta questões fascinantes sobre a interação entre cultura, ambiente e evolução biológica, que estariam interligados e intermediadas, né, entre si, porque seria necessário você ter o ambiente que está lá fora, a cultura que você consegue criar e a evolução da sua biologia para poder se adaptar. Aí entra na história da adaptação. Limitações e desafios na documentação histórica. É crucial reconhecer as limitações ao tentar documentar o papel da epigenética no cérebro humano desde os primórdios de nossa espécie. Claro, porque os primórdios da nossa espécie datam de alguns milhões de anos. A pesquisa epigenética, e mesmo depois do Homo sapiens, nós ainda temos milhares de anos até nós, para saber tudo que rolou. Então, nós temos
essas faltas históricas para poder complementar o conhecimento. A pesquisa epigenética é relativamente recente. A maioria dos estudos se concentra em modelos de animais ou em populações humanas atuais, modernas. Obter evidências diretas de marcas epigenéticas em cérebros de hominídeos antigos é praticamente impossível devido à degradação do DNA e da matéria orgânica ao longo do tempo. A matéria orgânica não persiste tanto tempo. Você pode achar fósseis mineralizados, ossos, etc., mas você não tem o material genético. Algumas vezes você tem material genético de ossos, mas você não tem toda a matéria orgânica ali à disposição para fazer esse tipo de estudo, para saber o que aconteceu em várias partes do organismo. Portanto, a maior parte do que sabemos sobre o papel da epigenética na evolução do cérebro humano é inferencial, baseado em estudos comparativos, ou seja, comparando a epigenética em primatas não humanos com a de humanos para identificar padrões conservados ou divergentes, os modelos de desenvolvimento examinando como as alterações epigenéticas influenciam o desenvolvimento cerebral em modelos animais e culturas de células humanas, isso já na atualidade, estudos de populações humanas modernas investigando a ligação entre experiência de vida, alterações epigenéticas e resultados neurais comportamentais, princípios gerais da epigenética, aplicando os princípios conhecidos de como a epigenética funciona em outros sistemas biológicos ao contexto da evolução cerebral. Então, quer dizer, essas comparações já na atualidade podem nos dar um prisma de como isso pode ter funcionado ao longo das eras com maior ou menor velocidade, imaginando dentro da evolução que nós conhecemos das condições ambientais do planeta. Uma conclusão a priori seria o seguinte: a epigenética adiciona uma camada de complexidade e dinamismo à nossa compreensão da evolução do cérebro humano. Embora a sequência genética forneça o projeto, entre aspas, básico, a epigenética ela seria como um software que interpreta e executa esse projeto, que permitiria então o nosso cérebro se adaptarem rapidamente a ambientes em constante mudança e acumulasse um conhecimento e uma habilidade ao longo das gerações. Quer dizer, se a geração Z não teve contato com a geração lá A, B, C, isso passou, porque em termos temporais decorreram milhares de anos ou até milhões, o fato é que a epigenética pode ter funcionado como essa memória, entre aspas, que passou pelo gene ao se fazer ao se passar a herança genética, né, a sequência de DNA de pai para filho, as alterações genéticas e a formatação dos genes daquele genoma pode ter adquirido atribuições diferenciadas pelas necessidades das gerações anteriores repassadas para as gerações posteriores. Então isso aí seria essa memória de como modificar as ações a partir de ambientes, e a herança seria estar preparado geneticamente com os genes agindo de forma à sua preservação. Desde os primórdios da nossa espécie, quando nossos ancestrais estavam forjando ferramentas, desenvolvendo as primeiras formas de comunicação, linguagem, etc., a epigenética provavelmente desempenhou um papel vital na otimização do desenvolvimento neural em resposta às pressões ambientais, o papel vital na modulação da plasticidade sináptica para o aprendizado e memória adaptativos, ajuste nas respostas ao estresse para a sobrevivência em ambientes desafiadores, facilitação de aprendizagem social e cultural, que as tribos foram formalizando culturas, que acelerou a acumulação de conhecimento. Dessas tribos se passou a burgos, desses burgos se passaram a grandes cidades, metrópoles, estados, nações e, obviamente, mais modernamente, né? Mas muita coisa aconteceu milhares e milhares de anos atrás e nós chegamos àquilo que somos hoje. Alguém com linguagem, com capacidade de leitura, capacidade de produzir tecnologia, capacidade de entender cientificamente o que ocorre com o nosso corpo, com a natureza, com o tempo, até espacialmente falando, com relação às questões de conhecimento do universo. Quer dizer, o nosso cérebro foi adquirindo habilidades ao longo de muito tempo, sendo que de 250 anos para cá,
a gente teve um crescimento vertiginoso, mormente nos últimos 50 anos e principalmente nos últimos 25, né? Embora a documentação direta de eventos epigenéticos em hominídeos antigos seja um desafio intransponível, ao menos por enquanto, o conhecimento acumulado a partir dos estudos contemporâneos nos permite inferir, fazer inferências relativas ao passado, com aquilo que conhecemos de agora, com segurança que a epigenética tem sido um ator silencioso, mas poderoso, na saga da evolução do cérebro humano, permitindo-nos a notável flexibilidade e a capacidade de adaptação que define nossa espécie. À medida que a pesquisa em epigenética avança, a nossa compreensão dessa interação complexa entre genes, ambiente e experiência continuará a se aprofundar, desvendando ainda mais os segredos do cérebro humano. Inclusive, a gente pode raciocinar não apenas com relação ao cérebro humano, mas do organismo de uma maneira geral, que populações que estavam lá nos primórdios, populações que estavam mais separadas umas das outras, né? Populações que estavam vivendo intempéries enquanto outras tinham uma certa fartura ou que viviam em ambientes mais estáveis, eles provavelmente tiveram formações epigenéticas diferenciadas, que não os fizeram ser absolutamente diferentes, mas decorriam de fenótipos diferentes, né? Por exemplo, as pessoas aqui da Cordilheira dos Andes, que vivem nas cidades muito altas, 3 mil metros acima do nível do mar, elas têm muito menos oxigenação. Então, essas pessoas, ao longo das gerações, elas desenvolvem troncos mais poderosos, maiores. Você pode notar que eles têm as narinas dilatadas e tem os troncos que parece que o pulmão deles é maior. Por quê? Porque eles têm que reter mais oxigênio, né? Então, aumentar a entrada. Isso é uma transformação ao longo dos anos, dos séculos, epigenética, né? Bom, cérebro na era digital, a epigenética, como é que será a adaptação, a velocidade e a aculturação daqui para frente com a influência da web? Então, essa que é a tônica da nossa história. Isso é o exercício futurista que eu tentei aqui com as pesquisas aqui, através da IA inclusive, chegar a alguma conclusão, mas é tudo previsão, não tem nada aqui que é certo, né? Vamos lendo. O que nós teremos pela frente com a forma como absorvemos conteúdos na era digital, em face das telas por toda parte, porque todo mundo hoje em dia vive em torno da web ou dentro dela. Um exercício de futurismo tentando prever o que epigeneticamente pode acontecer com o nosso cérebro e o que disto redundará. Bom, primeiro nós estamos raciocinando num novo paradigma cognitivo. O que a leitura das telas difere da leitura do papel? Foco, escaneamento, interrupções. O que vai redundar isso? Os impactos das características da interface digital, rolagens, links, notificações, atenção, compreensão, o conceito de leitura superficial versus leitura profunda na web, epigenética e plasticidade cerebral, que seria adaptação às leituras futuras, revisitar a plasticidade cerebral e como o cérebro se adapta a novas demandas cognitivas, não apenas as questões de leitura, mas as questões de símbolo, o impacto da velocidade, o impacto da multi-informação, o impacto da criticidade que nós teríamos que desenvolver para separar o que é certo, o que é errado, o que é informação, o que é perda de tempo. Quer dizer, são coisas que vão acontecendo aí, alguma coisa nesse interregno aí vai acontecer de forma que a gente se torne um pouco mais alerta. E nós vamos ter que nos adaptar, porque nós não vamos fenecer. Essa adaptação vai ser uma coisa que vai levar um certo tempo. De repente a gente vai ter algumas perdas para ter ganhos lá na frente. E isso vai ser também pela epigenética, né? Vai ser a nossa cultura de agora que vai influenciar o futuro. Então, discutir como a exposição contínua e as práticas de leitura digital podem induzir alterações epigenéticas. Será que sim? Será que vão conseguir? Será que vai haver tempo? Será que nós não vamos modificar a nossa forma de agir
antes de haver essa formação da epigenética? Ou será que nós já estaremos fazendo, já bem preparados epigeneticamente para modificar algumas perdas possíveis que teríamos, né? A epigenética modela os circuitos neurais específicos e nós teríamos um processamento de informação diferentemente, teríamos que modelar novamente para adaptar esse processamento para as novas gerações, porque senão nós vamos fenecer. Considerar a possibilidade de que o cérebro do futuro possa ser otimizado epigeneticamente para decodificar símbolos e informações em alta velocidade, sem perda da qualidade do entendimento e do aculturamento, analisar a tensão e a demanda por velocidade de processamento e a necessidade de tempo para aculturação, que isso é uma coisa que nós sentimos agora, explorar a aceleração da informação e a fragmentação de conteúdo, que podem erodir a capacidade do pensamento crítico, reflexão profunda e formação de narrativas coerentes, discutir a prioridade da velocidade, se ela pode levar a uma superficialidade no conhecimento e na interação cultural, que eu acho que é uma coisa que nós vamos começar a fazer agora, até por pedagogia, cenários futuros das implicações sociais cognitivas, que independente de nós conseguirmos fazer uma correção de rota agora, nós estamos diante de uma mudança de um paradigma, alguma influência vai haver e ela será profunda. Especular sobre como o cérebro poderá ser no futuro, se ele será mais eficiente na decodificação de múltiplos símbolos visuais, com maior capacidade de multitarefa ou alternância rápida de tarefa, mas talvez com menor tolerância à lentidão ou à profundidade textual, ou se nós vamos corrigir rota e fazer tudo isso para ser capaz de sermos profundos, devido a uma velocidade de integração, talvez a maneira de um processador que corre e que consegue se aprofundar multitema, as possíveis implicações para a educação, a transmissão do conhecimento e a formação de identidades culturais em um mundo dominado pela leitura digital e com uma velocidade incrível de informação. Esse tema é rico, né? A era digital nos mergulhou em um oceano de informações onde a leitura em telas, smartphones, tablets e computadores tornou-se uma norma. Diferente da imersão linear em livros de papel, essa nova forma de consumo de conteúdo é marcada pela fragmentação, hiperconectividade e uma velocidade vertiginosa. Então nós agora estamos no âmbito dos estudos dos 2 últimos vídeos. Essa mudança radical na forma como interagimos com o conhecimento levanta uma questão crucial. Como o nosso cérebro, moldado por milênios de evolução para a leitura analógica, está se adaptando ou vai se adaptar a este novo paradigma, como que ele vai conviver com isso e o que resultará disso. Mas ainda, será que a epigenética nos prepara para decodificar símbolos e informações cada vez mais rapidamente? Será que ela vai conseguir fazer isso? Será que existe esse tempo diante da incessante velocidade da web e seus códigos que ameaçam erodir nossa capacidade de aculturamento? Bom, leitura na era digital, uma reconfiguração cognitiva, é o primeiro tema. A leitura em papel geralmente encoraja uma leitura profunda e focada. Tem sido assim, evoluímos para isso. Folhear páginas do texto de um livro, a ausência de distrações digitais, tudo contribui para uma imersão que favorece a reflexão, a compreensão complexa e a retenção de longo prazo. No entanto, a tela digital apresenta um cenário bem distinto. Nela, nossos olhos tendem a escanear a informação rapidamente em padrões como o F, buscando palavras-chave e cabeçalhos. A rolagem infinita, a presença constante de hiperlinks, as notificações disruptivas fragmentam a atenção. Isso leva a uma leitura mais superficial, onde a ênfase recai na identificação rápida de informações relevantes, em detrimento da absorção completa de contextos e da sutileza de conteúdos. Fato, isso é fato. Estudos neurocientíficos apontam para ativações cerebrais diferentes durante a leitura em papel versus tela. São ativações diferentes, papel versus tela. A tela é de um jeito, papel é de outro. Tem sido assim, está sendo assim, sugerindo que o cérebro processa informação de maneiras distintas. Isso são estudos de Magen, de Valdermo e de Bronsnick, de 2013. Essa plasticidade inerente ao cérebro é a primeira pista para entendermos a adaptação, porque o cérebro se molda, ele se modifica para absorção.
para poder reagir, como reação, para poder adquirir conhecimento, para poder demandar uma forma de reação corporal, ou imaginar algo, né? Compor, configurar uma solução, seja em que nível for. Esse é o cérebro, para falar, para reagir fisicamente, ele tem essa plasticidade, ele se modifica para isso. Como é que será? Isso será incorporado? Vai dar tempo? Como é que é? A epigenética é a plasticidade cerebral, otimizando para a velocidade digital. Isso é uma previsão. A capacidade do cérebro de adaptar a novas demandas e ambientes é conhecida como plasticidade cerebral. Desde que nascemos, nossas experiências moldam as conexões neurais, fortalecendo ou enfraquecendo sinapses e até mesmo alterando a estrutura cerebral. Mas essa adaptação não é apenas estrutural, ela é profundamente regulada pela epigenética, e seu estudo vem dizendo isso. Como vimos, a epigenética atua como um software que regula a expressão dos genes sem alterar a sequência do DNA. Ela é o elo entre o ambiente e o genoma, permitindo que as experiências da vida influenciem como nossos genes são lidos e utilizados. No contexto da leitura digital, a exposição contínua a esses ambientes de alta velocidade e estímulo multifacetado pode induzir alterações epigenéticas que, por sua vez, moldam circuitos neurais. Por exemplo, modificações nas histonas e metilação do DNA. A prática constante de multitarefa e alternância rápida de foco, que é comum na web, pode levar a alterações epigenéticas em genes envolvidos na atenção, na memória de trabalho e no controle cognitivo. Isso poderia, ao longo do tempo, otimizar o cérebro para essas funções, tornando-o mais eficiente em decodificar múltiplos símbolos visuais e alternar entre diferentes tarefas. Imagine um cérebro mais ágil em filtrar o ruído e identificar rapidamente informações cruciais em uma tela cheia de estímulos. Ele seria igual a um processador de computador, né? Ele usaria da memória dele para fazer decodificações rápidas. Plasticidade sináptica. A velocidade e a densidade de informação online demandam uma rápida formação e remodelação de sinapses. Mecanismos epigenéticos regulam a expressão de proteínas essenciais para a plasticidade sináptica, permitindo que as conexões entre os neurônios se ajustem continuamente à medida que navegamos e processamos dados digitais. Esse é um estudo de Sweet de 2013. Isso sugere que o cérebro do futuro pode se tornar mais eficiente em processar informações em pedaços menores e mais rápidos. Essa adaptação epigenética não é uma mutação genética. É uma modulação da expressão gênica que ocorre em resposta ao nosso estilo de vida digital, aquele que nós estamos imersos agora e não vamos deixar de estar imersos no futuro, mesmo que a web se modifique. E ela provavelmente vai se modificar, mas ela não será essencialmente lenta, ao contrário, ela será essencialmente rápida. Teoricamente, isso poderia levar a um cérebro mais apto a lidar com sobrecargas de informações, com habilidades aprimoradas para o escaneamento visual e o processamento paralelo. Isso é uma expectativa, né, gente? Isso não é ciência comprovada, né? Isso é uma expectativa. É um exercício futurista, baseado no que nós conhecemos de adaptação epigenética. A velocidade da web erosionando a aculturação, quer dizer, a cultura está sendo erodida? É uma pergunta. A questão que se segue é crítica. Essa otimização para a velocidade, a superficialidade do digital virá sem custo? Né? Haverá perdas definitivas para o ser humano? É aqui que entra o conceito de aculturação. A aculturação não é apenas a assimilação de informações, é um processo de internalizar, compreender profundamente e integrar valores culturais, conhecimentos complexos e narrativas coerentes. Isso exige tempo, reflexão, atenção sustentada e, frequentemente, uma abordagem linear e contemplativa. Né? Linear é aquela demorada, ao longo do tempo, longitudinalmente ao tempo, né? E contemplativa, aquela que respeita o tempo de resposta, o tempo de entendimento, o tempo de divagação,
de um dia para o outro, aquela hora que você esvazia a mente, fica parado, de repente vem as soluções de problemas que faz você entender, aquele sono que repara a sua memória e faz você lembrar o que você leu no dia anterior e fazer o complemento no dia de hoje, juntando os conceitos, fazendo um construto. Isso na web é quase impossível. A velocidade da web, com suas notificações incessantes, algoritmos de recomendação que nos mantêm em bolhas de filtro e a constante busca por conteúdo viral, pode criar uma tensão fundamental com o processo de aculturação. Então, é possível que haja fragmentação do conhecimento, avalanche de snippets de informação, tweets, posts curtos, vídeos rápidos, pode dificultar a construção de uma base de conhecimento sólida e interconectada. Sem a capacidade de contextualizar e integrar essas peças, o risco é de uma compreensão superficial do mundo. Esse é o risco por hora. A gente vai tentar superar isso aí, com certeza. A erosão da atenção profunda, se o cérebro está sendo treinado epigeneticamente para a leitura rápida e superficial, a tolerância à lentidão e à complexidade pode diminuir. Isso impactaria a capacidade de se engajar com obras literárias extensas, artigos acadêmicos densos ou mesmo conversas prolongadas e profundas que são essenciais para a aculturação. Então, vai ter aquele momento em que ninguém te ouve e você não ouve ninguém, porque ouvir demanda um assunto, um argumento, um princípio, meio e fim. As pessoas vão ter que falar as coisas muito rapidamente e fragmentadamente. Você vai ter que ler e adquirir conhecimento fragmentadamente. Será que você vai conseguir ler e se aprofundar muito rapidamente? E se não conseguir, será que nós vamos ter perdas? Pensamento crítico e reflexão. A velocidade não favorece a reflexão crítica. É como eu disse, você tem que dormir, acomodar as memórias. O sono é o que trabalha a acomodação das memórias. Evoluir de um dia para o outro, dar uma devagada, lembrar daquilo, encontrar outras soluções. Isso é reflexão, né? Crítica. Tomamos decisões rápidas, reagimos instantaneamente e somos constantemente impelidos para o próximo estímulo. Isso fragmenta o conhecimento, não estabelece link entre os conhecimentos. O tempo para ponderar, analisar diferentes perspectivas e formar opiniões bem fundamentadas pode ser sacrificado. Empatia e conexão social. A interação social online muitas vezes carece de profundidade das nuances da comunicação face a face. Com certeza, a comunicação, a conexão online, ela sequer é de fato uma conexão. A conexão ela envolve vários níveis de profundidade, vários níveis de leitura. Face a face você tem toda uma linguagem a ser decodificada. Pela internet você tem a virtualidade assumida, ou seja, não há ninguém que está ali, exceto as palavras desse alguém. Isso pode afetar o desenvolvimento da empatia e da compreensão de complexas dinâmicas sociais, aspectos cruciais da aculturação. Quando você está lendo uma coisa que de repente você perde interesse, a pessoa não está ali para te prender a atenção, para interagir com você, você dá uma dedada na tela, você mudou de assunto, aquela pessoa ficou esquecida, né? A preocupação é que, embora o cérebro possa se tornar mais eficiente na navegação digital, né, ele possa perder profundidade cognitiva necessária para a verdadeira aculturação. Estaríamos trocando a largura pela profundidade do conhecimento? Quer dizer, você é largo em saberes picotados, fragmentados, mas nenhum deles é profundo. Então nós não teríamos quem estudasse leis, quem estudasse as leis do corpo, a medicina, a engenharia, a confecção de materiais, a confecção de coisas para resolver vacinas, remédios. Quer dizer, a gente precisaria de estudos de pessoas aprofundando. Quer dizer, todos os seres humanos, se forem inatos para fazer isso aí, as próximas gerações serão fracas e nós vamos voltando no tempo ao invés de caminharmos para frente. Mas eu não sei se é isso que está rolando, né? Cenários futuros. Um equilíbrio tênue é uma previsão. No futuro, o cérebro humano provavelmente apresentará uma maior capacidade de processamento paralelo de informações visuais e uma agilidade sem precedentes na alternância de tarefas. É possível que as adaptações epigenéticas resultem em
habilidades aprimoradas de escaneamento, uma maior eficiência em extrair rapidamente informações de grande volume de dados e que sejam essenciais, memória do trabalho mais robusta para as multitarefas, embora não signifique multitarefa real, né, porque o cérebro geralmente alterna rapidamente. Essa alternância pode se tornar mais fluida, mas ela pode ser composta por um maior número de pessoas. Menor tolerância a estímulos lentos, a paciência para a leitura linear e demorada de um livro pode diminuir para as futuras gerações. É o que eu falei, é uma expectativa. No entanto, o desafio será manter o equilíbrio. A epigenética nos dá flexibilidade para nos adaptar, mas essa adaptação tem um direcionamento. Se o ambiente digital continuar a priorizar a velocidade e a superficialidade, as gerações futuras podem se encontrar dificuldades em se envolver com formas de conhecimento que exigem tempo, esforço, contemplação profunda. Então nós teríamos inclusive problemas com a ciência, porque você não faz ciência sem estudar profundamente, sem entender mecanismos profundos e complexos. A chave para o futuro não estará apenas na adaptação do nosso cérebro, mas também na nossa capacidade de moldar o ambiente digital para que ele também promova a aculturação. E isto terá de ser feito agora. Desenvolver interfaces que incentivem a leitura profunda, criar espaços online para reflexão e debate significativo e ensinar as novas gerações a navegar com discernimento na web serão cruciais para garantir se a velocidade da web não eroda ou venha a erodir o que nos torna plenamente humanos, a capacidade de compreender, refletir, nos aculturar em um mundo complexo, como viemos fazendo geração após geração há milênios. Será que conseguiremos encontrar esse equilíbrio? Guiar nossa evolução do nosso cérebro para um futuro onde a velocidade coexistirá com a profundidade? Será que a gente vai conseguir surfar, mas também mergulhar nesse oceano e pesquisar o que existe lá dentro? Bom, esse foi o nosso exercício futurista. Gente, eu acredito que o vídeo ficou longo, mas nós lemos aqui 10 páginas, tá? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Eu espero mesmo que você passe esse vídeo para frente. Essas instruções são importantes. Não são apenas os tomadores de decisões lá em cima, os grandes donos de plataforma que vão resolver a nossa vida para um lado ou para o outro. Ao contrário, quem vai fazer isso somos nós, pessoas. Então a gente tem que influir em tudo que está acontecendo, até porque estamos preocupados com a evolução das nossas proles, aqueles que vão vir depois de nós, tanto no meio ambiente, quanto na nossa saúde, quanto na capacidade de informação, quanto na capacidade de não estar desinformado, quanto na capacidade de termos acesso à educação de qualidade, a melhor forma de se educar. Se nós vamos combinar livros e web e vamos chegar a conclusões espetaculares para que as próximas gerações possam epigeneticamente estarem mais aculturadas, mais capacitadas para resolver os seus problemas e os problemas do homem e do mundo, do ser humano e do mundo. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.